Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Essa semana, Bárbara, eu vou falar do feijão com arroz do cardiografista, ou pelo menos deveria ser, né, já que a gente faz em praticamente todos os exames. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação da função diastólica. Pois é, vamos agora nos deter um pouquinho para falar sobre a avaliação da função diastólica, fração de ejeção e CFEP, e tentar entender um pouquinho da relação, da inter-relação entre esses fatores aí nos pacientes com insuficiência cardíaca. E, nesse caso aqui, com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Esse é um trabalho nessas comunicações rápidas que tem ali da Sociedade Americana de Cardiografia. Quase toda a revista tem isso aí, mas às vezes eu fico de olho ali porque tem uns títulos interessantes, que saiu agora, recentemente, né, no final de 2024, onde ele tenta correlacionar aí disfunção diastólica prognóstico em pacientes internados por ICFEP estratificados pela fração de ejeção. Será que pacientes, quanto maior a fração de ejeção, pior é o prognóstico do paciente? Pelo menos é isso que o trabalho sugere. Vamos ver o que os autores trazem para a gente nesse sentido, como é que eles vão provar isso aí. Bom, esse trabalho aqui, na verdade, é uma subanálise de um outro trabalho, tá? Que é importante que vocês saibam disso. Foi um trabalho publicado em 2023, também no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular. Na verdade, também não, né? Esse trabalho é do Jayce, que é americano, mas lá no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, e que, basicamente, esses autores trazem lá os dados desse registro, que é o registro EASY-HFpEF, que é um registro de pacientes com IC com fração de ejeção preservada, e a proposta do trabalho era especificamente avaliar se havia um benefício na prescrição de beta-bloqueador e antagonistas aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona em pacientes internados por insuficiência cardíaca e fração de ejeção maior do que 40%. Então, aqui, esses pacientes foram avaliados com ecocardiograma na alta hospitalar e depois, né, por um tempo de segmento aí que foi de até 2 anos, se não me engano. E aqui, basicamente, o que ele mostrou, o resultado desse trabalho original, né, lá de 2023, é de que houve, né, um pior prognóstico dos pacientes com fração de ejeção mais elevada, então pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, que tinham fração de ejeção igual ou maior a 60%, tinham um prognóstico pior do que os pacientes com fração de ejeção de 50% a 60% e menor, né, de 40% a 50%. E isso irrespectivo, né, não foi impactado pelo uso de beta-bloqueador ou de IECA ou BRA nesse trabalho original. E aqui, nesse trabalho ainda, lá de 2023, eles perceberam que havia, dentre os fatores independentes para predizer o evento, né, analisado pelo trabalho, que era um composto de morte pelas causas e admissão por insuficiência cardíaca, internação por insuficiência cardíaca, de que um dos parâmetros ali que tinham esse impacto era a relação sobre a linha, indicando ali um papel da função diastólica ou da disfunção diastólica sobre esses pacientes. E aí, tendo isso em mente, os autores propuseram, então, fazer uma subanálise, que é essa que eu trago para vocês aqui
no trabalho de 2024 do JACE, tá? Então, a ideia aqui é entender melhor, explorar melhor a questão da avaliação da função diastólica nesses pacientes para tentar explicar por que os pacientes com fração de ejeção maior do que 60% foram piores em termos de prognóstico do que os pacientes com função ventricular, teoricamente, pior do que eles, né? Então, aqui, basicamente, eles pegaram esses pacientes desse trabalho, aí eram mais de 200 pacientes em cada grupo, um total de mais de 200 pacientes, acho que eram 260 pacientes aproximadamente, e eles dividiram esses pacientes em grupos aí de fração de ejeção, né, de 40 a 50, 50 a 60 e maior do que 60%, e aí eles foram avaliar o impacto dos parâmetros de função diastólica em cada um desses subgrupos, tá? Então, aqui, basicamente, analisando os subgrupos do trabalho, a gente percebe que, naturalmente, os pacientes... não houve uma diferença significativa de idade assim tão relevante, embora os pacientes com 40% a 50% fossem um pouquinho mais jovens, mas acima de 70 anos da mesma forma. A gente tem um percentual cada vez maior de mulheres nos grupos com fração de ejeção mais alta, o que é bem em linha também com a literatura em relação a ECFEP, né? A ECFEP é muito uma doença de mulheres, então acaba sendo bem condizente, e chama atenção um percentual maior de doença coronária nos pacientes com fração de ejeção mais reduzida, de 40% a 50%. A taxa de pacientes com doença coronária e infarto prévio era, de fato, maior, tá? Mas, do ponto de vista clínico, essa era a única grande diferença, não havia diferença em relação à pressão arterial, em relação a peso corporal, IMC e tudo mais, isso não havia tanta diferença, tá? Agora, analisando, de fato, as variáveis ecocardiográficas entre esses grupos, o que a gente enxerga aqui é que, claro, havia uma diferença de fração de ejeção, afinal, esse era o objetivo do trabalho, então a fração de ejeção média era diferente entre os grupos, mas não havia uma diferença tão significativa de massa ventricular ou de stroke volume. O stroke volume desses pacientes, né, o volume sistólico era o mesmo, mas chama atenção que todos os parâmetros de função diastólica eles eram piores nos pacientes com fração de ejeção mais elevada. Tanto o volume lateral esquerdo indexado, como a velocidade máxima de regurgitação tricúspide, né, a PSAP, como a velocidade da onda E, eles eram mais elevados, eles eram piores nos pacientes com fração de ejeção mais alta do que nos pacientes com fração de ejeção de 40% a 50%, com valores intermediários ali de 50% a 60%. Curiosamente, aqui, apesar do trabalho original, a relação E sobre a linha não teve uma diferença entre os grupos, o que é bem curioso, mas que é algo muito prático para a gente e que mostra porque, veja, esses pacientes, embora eles tenham uma fração de ejeção mais alta, a relação sobre a linha era a mesma e o prognóstico desses pacientes com fração de ejeção mais alta era pior. Será então que não há um papel da relação sobre a linha desses pacientes? Vamos ver, vamos entender já. Aqui eles fizeram uma avaliação individual de cada um dos componentes de avaliação da função diastólica que eu comentei que teve diferença entre os grupos e, independente do grupo onde foi analisado, esses parâmetros eles tiveram impacto no prognóstico, então eles acrescentaram ali na avaliação prognóstica desses pacientes, eles tiveram uma correlação com a taxa de eventos de morte e internação por insuficiência cardíaca nesses pacientes. Mas lembre que lá no trabalho original, a relação sobre a linha já tinha sido um fator independente relacionado com o prognóstico. Então aqui, o grande detalhe é que talvez a gente estivesse olhando para a relação sobre a linha de uma maneira errada, aqui à primeira vista, olhando para esse trabalho. O corte aqui, para a gente entender pacientes com pior prognóstico, foi um corte não de 14, que a gente está acostumado lá a pensar, mas sim 17,3. E aqui a gente tem que se recordar que a população desse trabalho foi uma população de pacientes internados por insuficiência cardíaca descompensada. Então, aqui a gente já espera um grau de disfunção diastólica com a relação sobre a linha mais alta, e aí, provavelmente por isso, a diferença entre os subgrupos ali, já que a relação sobre a linha é inclusive um parâmetro para o diagnóstico da ECFEP, então muito provavelmente esse paciente já tinha relação sobre a linha mais alta e não há uma diferença marcada entre subgrupos. Mas é aí que vem o pulo do gato. Justamente, através da relação sobre a linha, ela acaba tendo um fator prognóstico adicional. Então, o que esse trabalho mostra para a gente é que tanto a fração de injeção mais alta como a relação sobre a linha, quando juntas, quando somadas essas duas variáveis, elas mostram para a gente os pacientes que têm pior prognóstico. Então, o paciente que tem fração de injeção mais alta e relação sobre a linha também mais alta, aqui o corte foi 17,3, porque a gente já está partindo, o sarrafo está mais alto, né? A gente já está partindo de pacientes que têm essa relação alterada, esses pacientes têm um pior prognóstico.
Então, de maneira mais resumida e categórica, a conclusão do trabalho é justamente essa, de que em pacientes com ICFEP, né, que internam por IC descompensada, tanto a disfunção diastólica ela está presente nos pacientes com fração de ejeção mais alta, né, a gente tem mais disfunção diastólica evidente nesses pacientes, mas a própria disfunção diastólica, quando classificada pela relação E sobre a linha, comparado com a relação sobre a linha mais baixa, também dá um prognóstico adicional. Então, a gente tem aqui duas variáveis capazes de discriminar o prognóstico desses pacientes, e aqui, basicamente, mostrando com dados numéricos e estatísticos o que a gente vê na prática, que os pacientes que têm ICFEP, a fração de ejeção para esse paciente não parece ser tão grave, talvez os pacientes que têm uma fração de ejeção mais alta sejam por uma cavidade ventricular ainda menor, o que se traduz em mais disfunção diastólica, e aí, com isso, a relação sobre a linha muito alta também traduz um pior prognóstico. Então, essa é a conclusão do trabalho, e eu achei bem interessante trazer aqui que a relação sobre a linha, eu vejo muita gente usar ela de maneira dicotômica, não, maior do que 14, menor do que 14, mas não é assim que a gente deve olhar para ela é uma variável contínua, e que quanto mais próximo de 14 o seu paciente tiver, né, desde que abaixo de 14, ele vai tender a ter uma disfunção diastólica mais significativa, e se ele tiver maior do que 14, sim, você está refinando o prognóstico ao dizer se a relação sobre a linha é de 16, 18, 20, 22 e por aí vai. Então, é isso aí, um trabalho bem curtinho, um bate-bola rápido aqui, mas que traz para a gente aí grandes insights sobre a avaliação da função diastólica e o impacto da disfunção diastólica em pacientes com ICFEP. E aqui, na verdade, vai até ser levemente reduzida, né? Maior do que 40%, 40%, 50%, e aí maior do que 50% também, né? Eu adorei, Felipe. E eu ainda complemento que, não sei você, mas eu já tenho começado a fazer isso. Eu descrevo ali no fim do texto que os achados ecocardiográficos sugerem disfunção diastólica com aumento de pressão de enchimento, sugerindo insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Para o clínico que está tão assim, habituado a falar em ICFEP, ajuda ele, né, no tratamento. O que eu percebo é que a maioria dos clínicos não tem muita intimidade com aquela coisa dos graus de disfunção diastólica. A diretriz britânica deu uma bagunçada nessa discussão aí. Vamos ver o que é a diretriz americana nova, né, que está prometida aí, quem sabe, para agora 2025. Vamos ver se eles vão mudar um pouquinho a maneira de escrever, mas eu concordo com você. Eu também costumo colocar no corpo do meu laudo, eu costumo descrever se tem ou não sinais de aumento da expansão de enchimento ventricular esquerdo, e eu também costumo colocar o valor numérico da relação sobre a linha ali no final. Só é sobre a linha, eu não coloco ali velocidade da E, velocidade da linha, não. Eu coloco apenas a relação sobre a linha, até porque, estando nos scores diagnósticos de ICFEP, eu acho que é muito relevante o clínico ter acesso a essa informação a partir do nosso laudo, né? Exatamente. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.